Olá, galerinha! Bem-vindo ao Corte Show, o seu canal de corte mais querido do YouTube. Deixa seu like e se inscreva aí para nos ajudar. Então vamos lá, gente? Roda a vinheta! Falando coisas que eu não entendo, mas como ele fala difícil, eu acho que ele é mais inteligente do que eu. E hoje a gente vai provar que ele é mais inteligente que muita gente. Tudo bem, Kim? Tudo bem, Vilela. Ó. Muito obrigado aí por me receber neste lugar aqui que eu fiquei Que é tipo uma- maravilhado aqui. Tipo um bunker, É né? tanta referência aqui, o negócio, mano, um sofazão ali, roxo da hora. Sei que Porra, curte anime, tem um pique aqui meio de anime, não porra, tem? Tem um negócio maravilhoso. Eu cheguei aqui e fiquei louco. Mas antes da gente começar a conversar, eu sou um cara interesseiro, eu quero meu presente inútil. Você Seu lembrou de presente inútil. trazer? Ó, primeiro, Lá vem. primeiro tem uma coisa. Quando o cara começa a se justificar antes, eu já fico preocupado. Tá começando. Olha só, eu não posso ser mal interpretado aqui. Pra Tá. onde é que eu olho aqui pra falar com o povo? É aqui, ó. Essa câmera é sua. Povo. Não me interprete mal. Tá. Agora que é o presente inútil, por quê? Porque eu tô falando da coisa em si. Eu não estou falando do que ela significa. Então, muito bem. Meu Deus, ele puxou do banco de trás. Esse daqui é a carteira de deputado federal. Caramba, velho. Nossa! Que foda, Que mano. Não, na verdade, isso aí não é porra nenhuma. Como não é? Ó, pra quem só tá Não. ouvindo, para quem só tá ouvindo o Ah, podcast, tem galera que só descreve. É uma carteira de couro, parece aquelas coisas do Da- policial, os tiras Isso, americanos, exatamente. que eles colocam aqui no negócio e dá carteirada, fala FBI. Isso. Cara, que É o foda. distintivo, Mas então Você tá me dando isso? É exatamente isso, ó. Mano. Isso aqui, na verdade, é só pra dar carteirada. Só que dar carteirada é coisa de político malandro. Então, na prática, não serve pra nada. Pera aí, deixa eu ver a foto. Tá muito. Cara, a foto tá muito diferente de mim, porque eu vou dar carteirada com esse negócio aqui. Tá... Eu vou chegar nas paradas e falar que sou o Kim, cara. Ah, porque isso aí na Ah, eu prática... já tenho bigodinho e na tal. pa- na prática- Eu fecho o olhinho aqui e falo, ó. Isso daí é só... Isso daí na prática é tipo um RG. Você não precisa disso aqui pra entrar em nenhum lugar lá, Não pra precisa de trabalhar? nada, é só pro cara mostrar que, tipo, olha só como eu sou um semideus. É Cara, tipo se um eu fosse, negócio de- se fosse eu, velho, eu andava aqui no. Ó. Não, Vou deixar aqui no programa. Isso, a gente Legal, vai andar né? com isso aí desse jeito. Eu vou andar mesmo. assim, velho. Olha aqui, ó. Isso aí, mano. Porque aqui no Brasil é muita vez. Você sabe com quem que você tá falando, não é? É o país disso. lógico, tipo, é só pra isso. É só pra isso, né? É só pra Peraí, isso. você sabe com quem o cara te para você veio de carro, veio Uber? Vim de Uber. Ah, então. O cara você tá dirigindo, aí o alcoolizado, o cara fala, você sabe com quem que você tá falando? O cara tem que falar, foda-se que você é deputado lógico, federal. exatamente. Tipo, não é pra Cara, ser... mas é muito legalzão. Posso deixar aqui ou atrapalha aí no... Maravilhoso. Legal Então aqui, vou, ó. Não, vou porra. deixar aí no podcast, mas depois eu quero de volta. Agora, o que eu vou te dar... Ah, aí você vai pegar de volta? Eu vou pegar de Ah, volta. Que isso? Eu vou pegar de cara. volta. E o Sei que que você vai gostou, deixar? Gostei. mas eu não quero deixar você cometendo ilegalidades Tá, por aí. tá. É, porque certeza que eu ia. Esse aqui é um boné que a MBL fez pra loja da MBL. Faça o Brasil livre, porra. É um boné azul, escrito Faça o Brasil Livre, porra, com aquele símbolozinho, porque, né, o porra, eles são E por que é um family presente friendly. inútil, né? Porque a gente fez esse boné aí na época que o Trump tava bombando. Aí a gente falou, bom, vamos fazer um bonezinho nesse estilo pro MBL que vai vender pra caralho. Vendeu foi porra nenhuma, a gente tá entubando prejuízo até hoje. Então eu trouxe aí um pra você do estoque Mas que a gente Do tem aí. estilo do Make... Ninguém, do Make America Great Again, aí a gente vocês fez foram o na- Faça o Brasil Livre. E aí ninguém quis essa merda, então eu tô te dando. É, cara, não é uma coisa que você vai sair na rua com isso, né? Com a bandeirinha do Brasil. Hoje em dia queima o filme mesmo. Mas, porra, vai pro cenário, cara. Isso daqui você vai pegar de volta, então. Porra, eu Não tava vai, não. Pegar de animadão. volta. Não, não vai Vai ter pegar. que passar por cima do Thor. Olha lá, Ih, caralho. Já era, Kim. o Thor- físico. O Thor, no segundo filme. Thor vai usar. Segundo filme do Avengers. O Thor vai usar isso pra furar fila no rodízio. Não, fura fila no swing, pô. No swing. Swing, velho. Swing, você acha que vale alguma coisa se ser deputado federal? Você É, passa na lógico frente. que vale. No escuro tá tudo É. igual. Eu tenho o direito de comer você porque eu sou deputado federal. Olha só, ele é o cara do swing, você sabe, né? É mesmo? Ele vai. Ô, louco, velho. Vai, ele Isso aí é muito, bate é muito descolado Ele pra tem mim. a carteirinha lá do negócio. Olha Mas só. quando eu te anunciei meio... Você viu? Foi meio programa da tarde. Eu aquele vi o aqueles negócio programa... João Kleber. Você já foi em programa assim, de debate assim, que era sensacionalista? o Cara, eu negócio? fui um dia eu tava em São José do Rio Preto, que é um lugar que eu vou frequentemente, lá que foi bem votado, e que é quente pra cacete. Não sei se você já foi pra Rio Preto. Já, claro. Eu sou do interior, sou de Penápolis, é lá pra aquelas Porra! áreas lá. Lugar quente. Aí tava lá num programa de televisão, você vai dar uma entrevista aqui
sobre... Deu uma rotada agora, foi isso? Deu uma rotadinha pra dentro? Dei uma, claro. botou. Você viu, cara, o Olha deputado... Que delícia, hein? Excelentíssimo aí. Foi discreto, foi sutil. Não, você... Eu dei um... Aqui nada passa, rapaz. Olha o cara, velho. E aí... Era pra falar sobre um recurso lá que eu tinha conseguido destinar pro hospital, né, de base lá de Rio Preto. E aí eu falei, não, beleza, vai ser um negócio formal e tal. Aí eu cheguei lá, tal, tava conversando com meu amigo, tava lá nos bastidores lá da TV. Aí de repente eu pá! Aí eu dou um pulo assim, caralho, velho, o que foi isso? Tiro? Aí, não, o cara tinha. O apresentador tinha tirado uma ripa de madeira e dado na mesa, assim. Era tipo um programa de. É tipo o carinha lá, o Alborguete. Alborguete fazia isso, né? O cara maluco. Pá, é isso aí, o vagabundo foi pra vala. Era esse programa policial, só que eu não sabia. Cara, minha mãe assiste essas coisas, velho. Ele fica lá em Santos assistindo isso e fica falando que São Paulo é perigoso. Eu falo, olha os programas que você assiste. Exatamente. Mas o pessoal não é da época. O Alborguete, quem é mais novo, você não lembra ou não é da sua época? Eu lembro porque tem roda vídeo porque dele, é muito antigo, né? É, porque roda vídeo dele. Ele tinha um tipo num cacetete, não é? Um negócio que ele ficava batendo assim e ficava... Cara, ele ficava vermelho, velho. E, inclusive, ele é o autor de um dos ditados populares mais famosos em Brasília, que é o tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Caralho, é mesmo? É dele? Ditados mais famosos em Brasília. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do novo. Caralho, pinta na bunda do povo. Cara, ele é uma lenda, um ícone, né, cara, desse jornalismo. Eu trabalhei lá em Manaus, trabalhei no jornal, que, juro por Deus, era só essas coisas também, foto de cadáver na capa, e era impresso em vermelho, nem sei, você que mora em Manaus, comenta aí se ainda é assim. Se não me engano, era Diário do Amazonas, era impresso vermelho e preto. Sério, as letras vermelhas e pretas, porque era só sangue aquele negócio. Claro que as fotos não podia ser colorida, mas era só gente morta, cara. Era pesadaço, eu trampei lá. Tem uma faixa pra isso. Mas você é um cara mais moderado, né? Apesar Tranquilo. Apesar do pessoal te falar que você é radical, não é? Tem esse papo, não tem? Muito. Principalmente gente de esquerda, acho que eu sou Mussolini em pessoa. Todo né? mundo que não concorda com a esquerda, naturalmente é fascista e radical. É um fascista, já é um cara, né, que quer exterminar minorias, né? Que não gosta de imigrantes. Qual minoria que você quer Não exterminar? gosta de... Eu? É. De minoria que eu quero exterminar? Nenhuma. Eu sou um cara super tolerante. Você não quer exterminar uma Não quero minoria. exterminar ninguém. Quero que, inclusive, que todo mundo fale. Pra mim, quanto mais... Eu sou adepto da tese de que quanto mais o socialista fala, mais liberal tem no mundo. Porque aí ele se enrola, é isso? Exatamente. E o que eu percebo é que os liberais, eles querem mais discutir, debater do que os progressistas. Os progressistas gostam de... Eu posso estar errado, mas até me corrijam aí, mas eu vejo só os progressistas discutindo entre si. Exato. Eles não querem um embate. Exatamente. É o que eu vejo também. Eu acho que durante muito tempo eles ficaram confortáveis no período pós-ditadura, né, na redemocratização, que ser de direita era defender a ditadura. Então, todo mundo é de esquerda. Se todo mundo é de esquerda, vamos debater aqui dentro do nosso fórum. Quem é de direita não é que discorda de mim. Quem é de direita é um cara que tem um defeito moral. É um cara demônio. é um cara que defende ditadura. Então, ficou pra fora. E durante muito tempo eles ficaram sem esse enfrentamento. E aí, acho que eles ficaram meio fechados nesse clube. Aí, outro dia eu tava vendo um vídeo lá que tava tendo um quebra-pau entre o Ciro, a Maria do Rosário e o Marcelo Freixo. Que era uma discussão sobre PT, sobre Lula, não sei o quê. Aí o Ciro falando pra Maria do Rosário, eu sei bem como é que o PT funciona, né? Vocês prometeram o voto pro Freixo pra presidência da Câmara, não entregaram nada, deram tudo pro Rodrigo Maia. Aí a Maria do Rosário, o que é isso? Não é assim que funciona, não sei o quê. E o Freixo, calma, gente, calma. Então, acho que eles se acostumaram a essa discordância dentro do campo da esquerda, que tem, né? Às vezes a gente fala, conversa entre, sei lá, o Freixo e o Ciro é conversa de comadre. Não, os caras têm realmente, de fato, uma visão de mundo ali que diverge dentro do campo da esquerda. Agora, realmente a direita é como uma analogia que eu costumo fazer. Acho que a esquerda que ficou muito tempo sem ser confrontada, ficou como um rei gordo dentro de um castelo, que já conquistou muitas terras, e há muito tempo o exército dele não luta uma guerra, não luta uma batalha. Aí veio a direita toda fodida, que o cara de direita era, sei lá, o único cara da sala que tinha coragem de falar que era de direita. Então, pra ele ser de direita, ele precisava saber defender a sua posição. Diferente do cara de esquerda, que, como a posição dele é consenso, você não precisa justificar, porque todo mundo já acredita nisso. Então, o cara já subiu na muralha do castelo como um bárbaro, assim, sedento por sangue, e o rei tava lá gordo e que preguiçoso. Não, ele precisava saber da posição dele, estudar, e também estudar o inimigo, né? Sim, Estudar exatamente, claro, pra saber como rebater. O que eu vejo dessa nova direita, ou do liberalismo e tal, são pessoas que
não só estudaram o que eles acreditam, mas também estudaram tudo da esquerda. Então, eu vejo debate, às vezes, os caras com números e com dados mais fortes do que os progressistas, né? Sim, não, porque é importantíssimo. Agora, infelizmente, eu vejo esse movimento que aconteceu no pós-ditadura da esquerda ficar meio confortável na posição, acontecendo com a direita. Você Exatamente. já vê muita gente de direita que, não, sou de direita porque tá certo. Você viu o que a esquerda fez com o país? Mas e o fundamento? E que mais? E que autor de esquerda você leu? Que às vezes ainda tem muita gente na direita que tem esse preconceito de lá, leu um capítulo do Capital. É tipo, mas e daí? E daí? Lá, tem um livro do Herbert Marcuse na estante. Cara, tem que E ler daí? tudo, Você cara. Exatamente. Eu leio tudo, você não lê tudo? Claro, Cai na mão, você pô. precisa. E quanto mais você entende, ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo quer ter opinião, né? Sobre todos os acontecimentos. Tipo, você vê, Twitter é uma fábrica de doutor em direito constitucional, em doutor em epidemiologia, né? Todo mundo quer ter opinião Todo mundo sobre é comediante profissional. Exatamente. E sem se aprofundar no tema. Então, quanto mais você se aprofunda naquela ideologia que você quer rebater, mais a chance de você entender mais essa ideologia do que o próprio cara que está defendendo ela. Porque a maior parte das pessoas só vai até a superfície. É uma coisa, Schopenhauer diz, aqui é uma leitura que eu recomendo. Cara, esse programa tá muito inteligente, velho. Pois, eu já ia comentar isso. O nome assusta, mas ele não é complicado de ler. Às vezes quando fala, lê Schopenhauer. Caralho, o cara foda, o cara lê Schopenhauer. Mas é tranquilo de ler? Eu nunca li. Pô, tranquilo. O Schopenhauer é aquele seu amigo que você dá risada porque ele só fala palavrão, ele tá sempre amargurado da vida. É o Schopenhauer. Ele é esse cara, que ele é um cara amargurado da vida, ressentido, por quê? Porque ele era um cara muito inteligente, mas que nunca foi reconhecido pelos alemães. Então, ele sempre vivia descendo o pau, principalmente em Hegel, porque ele falava que Hegel era um cara, né, que era, os alemães respeitavam pra caralho e tal, mas ele falava, mano, Hegel, na verdade, ele só escrevia a palavra difícil e deixava quem tava lendo ele dar o significado pra palavra. Mas ele mesmo não estava expressando ideia nenhuma. Ele só parecia sofisticado. É aquela história do rei pelado, sabe? Sei. Só consegue enxergar a roupa do rei quem é inteligente e ninguém tem coragem de falar que o rei tá pelado. Então, o Schopenhauer... Tipo o filme Cabeça, que ninguém entendeu e fala, deve ser fantástico, né? Isso, exatamente. Que o Schopenhauer falava isso. Boa parte dos intelectuais alemães é palavra complicada que ninguém tem coragem de dizer, que no final não diz nada, com medo de parecer que não entendeu. E ele dizia o seguinte, para a maior parte das pessoas... é mais fácil morrer do que pensar. Porque a maior parte das pessoas vão até o precipício junto com alguém que tem uma opinião própria e aprofundada e que leva as outras pessoas a acreditar que aquela opinião dele é consenso. É o lance da manada, né? Exatamente. Cara, é fantástico isso, velho. Não, é muito bom. Cara, ele tem um livretinho assim, que é a arte de ter razão. Esse é o primeiro? Se eu for querer ler, você me aconselha a começar esse é o por primeiro, que é acho que tem uma tradução no Brasil que acho que é Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Eu já vi, eu tenho ele no meu Kindle. É bem fino e é muito bom. É gostoso de ler porque ele fala fácil, porque uma das principais críticas dele era muito autor, muito filósofo, escreve complicado porque não tem ideia nenhuma para passar. Então ele escreve complicado, principalmente em alemão, que tem como você, que já é uma linguagem difícil. Que tem palavras quilométricas, exatamente, não é? Para os próprios alemães já não, é eu já fui lá, tem palavra que você via na placa, que uma palavra só significava estrada alta da floresta negra, não sei o quê. E era uma palavra só. Exatamente. E ele fala, essa galera usa muita palavra complexa porque não tem ideia pra passar. Porque quem tem ideia pra passar, passa com clareza, com simplicidade. Eu acredito nisso também. E é exatamente isso que ele fala. E é um livro fininho, assim, e que ele expõe, assim, a maior parte das estratégias, das falácias, né, que as pessoas costumam utilizar em debates. Falácia, explica o que é. Falácia é tipo não é bem uma mentira, mas é por exemplo... Um truque, né? É um truque argumentativo para você parecer que tem razão sem necessariamente ter. Né? Então, por exemplo, o que ele falava muito? A maior parte dos debates, você não quer mostrar que você tem razão. Você não quer mostrar que aquilo que você está defendendo é a verdade. Você não está falando sobre o objeto do debate em si. Então a gente está debatendo, por exemplo, sobre esse boné ser azul. Tá. Né? Então eu estou defendendo que esse boné é azul, o Vilela está defendendo que... Não, vamos trocar. Eu estou defendendo que esse boné é vermelho, o Vilela está defendendo que esse boné é azul. Então, o que é o objeto da discussão? É o boné, se ele é azul ou se ele é vermelho. A cor do boné.
que o Schopenhauer diz? A maior parte dos debates não é sobre o objeto em si. Então não é. A gente pode estar até debatendo a cor do boné, mas o debate não é sobre a cor do boné. O debate é sobre as pessoas. Então, as pessoas. Quem é você pra dizer que esse boné é vermelho? É isso? Exatamente. É mais ou menos esse o raciocínio. Por exemplo, eu falo. Você tá falando que esse boné aqui é vermelho, mas você sabe que vermelho significa comunismo, né, Vilela? E você é anticomunista. Então não faz sentido nenhum você defender que esse boné é vermelho. Então ele mostra como a maior parte das discussões... Você não tá dizendo mentira, mas você tá enganando o público. Você não tá falando sobre o objeto da discussão, você tá falando sobre a pessoa. E ele mostra, e quando a gente para pra pensar, é realmente isso. A maior parte das discussões humanas não é sobre... a discussão é sobre a pessoa. Exatamente. Você tenta mostrar ou que aquela pessoa é incoerente, ou que ela é despreparada, que ela não sabe do que tá falando, mas sem necessariamente provar que você tá certo. Mas você estava falando sobre esse livro, você falou sobre falácia e ia falar mais alguma coisa. Não, é basicamente isso. Porque tá falando do Schopenhauer. Então, mas é isso que eu tô falando, do livro do Schopenhauer. Esse lance de como vencer uma discussão, um debate sem ter razão. Porque dá pra você vencer uma discussão sem ter razão. Não, claro, pô. Isso é louco, né? Porque se não desse, não tinha nazismo, fascismo, comunismo. Exatamente. Todos os grandes massacres da humanidade foram cometidos de gente que ganhou debate sem ter E razão. dá pra você mentir só falando a verdade. Dá pra você mentir só falando a verdade também. Não é louco isso? Que é uma das coisas que é a propaganda clássica da Folha, Da né? Folha, Falando, né? mostrando Hitler. Pra quem não lembra disso, dá uma olhada nessa propaganda. E que até ganhou, foi premiada, né? E que eu acho que é muito do que a imprensa faz hoje, né? Tipo... Ela mostra o que ela... Um espectro que não tá mentindo. Que não tá mentindo. Mas que não dá pra entender o todo só por aquele espectro. Exatamente. É tipo... Vilela foi atropelado por um bêbado. Aí, só que não dava pra saber que o bêbado, na verdade, é um cara que tomou uma taça de vinho e que o Vilela tava pelado, cheirado na rua... Não vamos pedindo longe. pra ser atropelado. Vamos longe, vamos falar da eleição. Todo mundo falando de restrição, de ficar... Né? E os comícios, a galera ficou quietinha. Tipo, por que tem tanta gente no comício da galera que eu curto e tá a maioria sem máscara e tal, e vão ficar quietos? Aí a festa da democracia, não, e vamos falar de aglomeração. Quer dizer, não mentiu. Festa da democracia, olha que legal, o povo tá sedento por mudança, não sei o quê, mas não falou do que vinha sempre batendo. Tá, qualquer aglomeração não é desejável, é ruim e tal. Mesmo porque Você leva a sério as promessas? Ou você não faz promessa quando você tá em campanha? Não, claro, você faz compromisso, né? Você fala, eu vou apresentar o projeto tal, vou lutar para que ele seja aprovado. Se eu falo pro cara, eu vou aprovar, eu não tenho compromisso. Você tá mentindo. Não tô mentindo, eu não tenho compromisso. Não depende de você. Não depende só de mim. Se eu prometo pro cara, eu vou inaugurar um hospital aqui, aí eu tô mentindo. Porque não é minha função, eu faço lei. E tem muito deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador que se elege com esse tipo de promessa. A maior parte se elege com esse tipo de promessa. Vou pavimentar essa rua, vou entregar uma creche, uma escola, um hospital. Ele não é capaz de entregar isso. Nem ajudar? Não, ele pode pressionar o executivo a fazer, ou ele pode vender o voto dele em troca de obra no reduto eleitoral dele, que é o que a maior parte dos deputados fazem. Caramba, cara, é mesmo? A maior parte. Você, quando você tá votando num cara que tá dizendo que vai inaugurar tal coisa na sua cidade, você tá votando num legislador vendido. Você tá votando num cara que vai ser só um puxadinho do governador, do prefeito, do presidente da república para inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. E tem uma parcela grande lá do... A maioria esmagadora. Mesmo? Eu diria 75% é eleito com obra. Caramba, cara. Por isso que pode negociar o voto. Eu, por exemplo, eu posso negociar o meu voto em alguma pauta? Não. Porque o meu eleitor, ele me cobra do que eu voto. Porque a minha campanha foi baseada em proposta. Não é baseado em, você inaugurou uma escola aqui e não interessa como você vai votar. Entendeu? Então ele consegue fazer essa negociação. E é assim que se dá a negociação em Brasília. É o cara, eu voto a favor da sua reforma da Previdência. O que você pensa sobre a reforma da Previdência? Eu sei que tem que fazer. Você vai votar a favor? Depende. O que você vai me dar? Você vai me dar um hospital na cidade que eu fui eleito? Você vai pavimentar a rua da cidade que eu fui eleito? Que pena, né, Por cara? quê? Porque o eleitor do cara vota nele porque ele entrega a obra. E se ele entrega a obra, ele tá garantido depois de novo... Fala, eu prometi, eu fiz. Exatamente. Tal. Mas não é, na prática não é função dele, não. Mas vamos colocar as funções, então, que você tem lá. O que você faz? Cara, as duas principais funções, né? Vamos do genérico para ir para o específico. Legislar e fiscalizar o executivo. Né? Então, função do poder legislativo de maneira geral. Vereador, deputado federal, deputado estadual e senador é fazer lei
principalmente fazer lei, mas também fiscalizar o poder executivo. Abrir CPI, pedir documento, ver se a licitação tá tudo certo, se o dinheiro tá chegando na ponta, se não tá chegando, para onde que o dinheiro tá indo. Essa é a função do deputado. Não é inaugurar obra, não é, consegui uma fila, consegue uma fila na creche lá para minha filha, né? Uma vaga na fila. Se o cara conseguir é porque ele é ladrão, porque ele tá usando o poder dele para furar fila. Isso não é função de deputado. Aliás, nem do executivo que ninguém tem que furar fila de nada. É né? claro. Consegui hospital, consegui vaga no hospital. Não é função de legislador fazer isso. Mas o vereador não vai lá pavimentar a rua, colocar lombada. Não, isso é o prefeito. Né? O vereador tá lá para fazer as leis que vão ditar a cidade, para falar do plano diretor da cidade, então onde fica comércio, onde é que fica indústria, onde é que fica residência. Isso é função de legislador. Agora, inaugurar coisas, né? O executivo chama executivo porque ele executa, né? Porque ele faz obra, porque ele constrói, né? Porque ele faz hospital, faz viaduto, faz rodovia. O deputado não, ele tá lá para fazer legislação. Aí, uma vez lá dentro, cada deputado se especializa, né, numa área que tem mais afinidade, porque lá dentro você precisa votar sobre tudo, né? Claro, todas as matérias de interesse do país. Então, lá eu já precisei votar desde remuneração de servidor de estatal de trem até pagamento por preservação de floresta amazônica. Então, desde de remuneração de servidor até legislação ambiental, você precisa entender de tudo um pouco. E você tem gente que te ajuda nisso. É isso que eu ia falar. Né? Não é impossível você entender de tudo. Você não consegue se aprofundar em todos os temas, né? Mas você tem gente que te ajuda, né? Os assessores te ajudam a entender mais ou menos cada matéria. Só que aí, isso que eu costumo dizer, todo deputado precisa ser meio clínico geral, precisa entender meio de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma especialidade também. Então, você tem várias comissões na Câmara, que é onde você passa a maior parte do tempo. E as pessoas não sabem disso, é curioso. Que a maior parte do tempo o deputado não passa lá no plenário com os 513. Ele passa numa comissão menor, com 40, 50, que é uma comissão temática que a gente chama. Comissão de Saúde, de Educação, de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação. Tipo grupo de escola, que reúne em grupos menores para estudar alguma coisa. Exatamente, que é onde se reúne. Então, os deputados mais ligados ao direito ficam na Comissão de Constituição e Justiça, mais ligados à economia, ao orçamento, a Finanças e Tributação, mais ligados à saúde. Os deputados, tem muito deputado médico, fica lá na Comissão de Saúde, deputado engenheiro, Comissão de Viação e Transportes. Então, o cara tem uma especialidade que, quando uma matéria da especialidade dele ganha relevância nacional, ele se destaca lá dentro. Né? É o momento dele que ele brilha. Né? Que cada um tem digamos assim, um momento que aparece a pauta daquele cara. Eu lembro, por exemplo, na legislatura passada, tinha uma deputada chamada Keiko Ota, que é uma deputada aqui de São Paulo, que construiu toda a sua carreira, a sua causa política, né, defendendo a redução da maioridade penal, porque o filho dela morreu, né, vítima acho que de um assalto. Quando foi aprovada a redução da maioridade penal da Câmara, foi o momento de maior destaque, né, do mandato dela, porque foi quando, vamos discutir maioridade penal? Vamos discutir. Quem que a gente precisa chamar aqui dentro da Câmara? É que Ota, que lutou por isso a vida inteira dela. Então, é mais ou menos isso. Né? Vamos agora mudar a legislação ambiental? Vamos chamar o cara, o deputado ambientalista que tem essa discussão. Vamos mudar a lei de agronegócio? Vamos chamar os deputados da bancada ruralista que entendem disso. Então, você precisa entender de tudo um pouco. Mas para você ser respeitado e considerado relevante lá dentro, você precisa se especializar numa área para as pessoas te terem como referência. Eu, por exemplo, eu me consulto muito em pautas de saúde com um colega meu lá, que é o Dr. Zacarias. O Zacarias é um médico, né, um deputado por Goiás, que foi o primeiro cara a fazer uma cirurgia de separar irmãos siameses. Então, são os gêmeos que nascem juntos, né, com o braço grudado, com a cabeça grudada. Até com a cabeça grudada. E ele é um cirurgião que é indicado ao Nobel até, que se elegeu deputado e que foi o primeiro no Brasil a conseguir fazer essa cirurgia. Até hoje ele viaja o Brasil todo fazendo cirurgia quando nasce esse tipo de caso. Ele é minha referência do cara de saúde. Pra mim é o cara top de saúde da Câmara mesmo, porque ele tem o cara inventou um método próprio brasileiro de separar irmãos siameses. Então, é mais ou menos assim, tipo, você ganha um poder lá dentro quando você se torna respeitado por determinada área, por determinado setor que você se especializa, né? E esse lance, por que toda vez que alguém vai
classificar um deputado, ficar vendo quantas leis ele propôs, ou quantas... Isso aí é a Isso não maior tem nada a ver, baboseira, né? né? Isso Porque é baboseira. aí fica esse monte de lei babaca Exatamente. Deve ter umas leis tão absurdas que a gente nem sabe, né? Sim, Que sim, exatamente. são propostas e que exatamente. passaram. Quando você trata o legislativo como usina de lei, você está pedindo para diminuir a qualidade. Você está pedindo para os caras... Porque você vê a Constituição americana, cara, não muda e tá lá, né? Exatamente. Se tá bom, não precisa é mudar. muito enxuto, né? E funciona. E a nossa é gigantesca e não Vai funciona. abrindo... como chama essas coisinhas que você vai abrindo? Emenda. Emenda. É, cada vez mais... A palavra é perfeita, né? Emenda. É uma emenda. Então quer dizer que você tá remendando uma coisa que não tá boa. Ou que deveria estar boa. Não, e você vê... Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o embaixador do Japão aqui no Brasil, né? Olha o papo do cara, né? A gente tava conversando com o Vivi Fernandes ontem, ele tava conversando com um embaixador. Olha a diferença. Não desmerecendo a Vivi, mas a gente conversa com gente comum aqui, né? O Patrick Maia com o... Cara, eu queria ter uns papos. Eu estava conversando com o embaixador do Canadá ontem. Inclusive, você podia indicar. Podia pra indicar, gente, inclusive, pra cá, gente, no né? Posso, eu acho que ele toparia 100%. É um cara... Porra. Inclusive, e você fala, né? Pô, a gente conversa com gente comum aqui. Essa é uma pessoa... Eu sou caipira, né? Nasci em Salto. Fui criado, que é uma cidade de menos de 100 mil habitantes. Fui criado em Indaiatuba. Indaiatuba? Indaiatuba. Tá ligado que os biólogos Biólogos são são de de lá. lá, lógico. Orgulho Cidade maravilhosa. Orgulho da cidade dos irmãos biólogos. Cara, Olha só, mas não esquece a história do embaixador do Japão vou depois, contar, tá? tá em suspenso. Então Tá. eu tô fazendo um travessão longo aqui. É. Olha como eu conheci o Marcos Pontes. O Marcos Pontes tem um Um astronauta brasileiro. astronauta ministro da tecnologia. Outro que pode vir. Passa Ele- tem contato? Passa tem, contato. cara, que político que você quiser, eu passo tudo pra você. De Porra. esquerda, de direita, de diagonal, bolsonarista, eu passo tudo pra você. Legal. Olha como eu conheci o Marcos Pontes. Cara, ainda era o governo Temer, né? O Bolsonaro já tinha ganhado, mas estava na transição. Na transição, eles ficavam lá no CCBB, que é um centro cultural do Banco do Brasil, que eles emprestaram pro governo Bolsonaro fazer a transição. Tá. Eu tava mijando, tava no mictório lá, tava beleza. Aí, de repente, eu escuto um ô! Do meu lado. Tinha um cara mijando do meu lado. Aí ele, ô! Aí eu olhei pro lado e eu, ô! Marcos Pontes? Aí, ô, Kim! Ô, tudo bem? Prazer, ministro. E os dois mijando. Mano, é gente. Terno e gravata. No final, é terno e gravata. Cara, que E os dois eu tentando imaginar, né? Tinha pelo menos um negocinho aqui pra não ver o... Não, tinha. tá. Eu não cheguei a ver o foguete. É isso que eu ia falar, você não viu o foguete do nosso astronauta, não, né? Mas, tipo, assim, é gente no final das contas. Claro que é, cara. É gente que se convence, é gente que... Porque às vezes as pessoas têm na cabeça de, tipo, porra, o deputado federal deve tomar uma decisão que ele consulta seres místicos, né, a alta cúpula da república. Às vezes o cara pediu conselho pra mulher. Como é que eu voto nisso aqui? Vai na orelhada, às vezes, né? No feeling. É muito mais humano do que as pessoas pensam. É muito mais... no final das contas, é tudo gente. Cara, se É o pessoal tudo pensasse gente. isso para os cargos executivos também, né? Exatamente. Parar de colocar no altar, falar, cara, o cara é um cara normal, No velho. final das Poderia contas, ser você lá, velho. Exato, no final das contas é tudo gente, velho. É igual um síndico de prédio, cara. O que é o síndico de prédio? É alguém escolhido para ser síndico de prédio, só isso. É exatamente O cara não é o isso. melhor do prédio, entendeu? Exatamente isso, exatamente isso. É um cara que tem saco, normalmente, né? Não que é? tem Normalmente que ninguém quer fazer isso daí. Deputado também. Que é a mesma, pra mim, É a mesma coisa. deputado. Quem tem saco vai É um ficar negócio lendo que as não tem coisas, saco. encheção de saco e tal. Né? É isso mesmo. Mas eu discordo Sobre isso que ele falou, que é gente como a gente. Por quê? Porque o poder que essas pessoas têm... Tem que trocar esse seu microfone que fica muito... Sabia? Eu vou pegar outro lá depois. Lá tem... Colocar fica... assim, ó, de lado. Tá. Porque o poder que essas pessoas têm influenciam a vida de milhares de outras pessoas Não, com claro. uma única decisão. Claro, não, isso com Então, certeza. Não, mas você não entendeu, são coisas diferentes. Eu tô falando- É é a mesma coisa do você falar que um padre é gente como a gente. Ele tem um poder naquela comunidade. Não, sei. É diferente. Não, mas ele peida também. O que ele tá falando é isso, você Não, peida. mas não importa. A questão é como a vida de uma pessoa se sobrepõe sobre a vida das outras. Não, o cara tem um poder sobre a vida das outras pessoas. Isso, Mas ele pode ser ninguém tirado. nega isso. Ele pode ser Mas tirado. ninguém nega isso. Mas o que eu tô falando é que às vezes as pessoas
acham que elas nem imaginam como as decisões da alta cúpula do poder são tomadas, porque elas são tomadas por gente tão diferente, por uma casta de pessoas tão distante, Escolhidas. que era o que eu pensava lá em Dayatuba, né? Puta, é um negócio que eu não tenho a menor ideia de como é feito. E não é tão assim, entendeu? O que eu tô falando é do processo decisório dentro da cabeça do cara. Não vai pela sua visão e a nossa visão hoje em dia que já mudou. Antigamente eu tinha também essa visão, cara. Hoje em dia eu não tenho porque eu conheço algumas pessoas que são. Por exemplo, você, outras pessoas são acessíveis. Mas antigamente tinha meio essa coisa. Caralho, são os caras que estão lá em Brasília, que decidem e não sei o quê. E fala, não, e são pessoas, Aí você cara. fala, pô, mas não tem uns caras que se acham assim tal? Lógico que tem. Claro tem que pra tem. caralho. Por quê? Primeiro porque é o cara que... quando o próprio cara tá no poder e ele acredita que é um negócio... né? Que é um negócio meio místico, que do nada ele tá com cargo, ele ganha. Tem uns caras que você vê que ganham poder e já, na hora já... Caralho, o cara já tá... Tem um carro, tem nariz uma empinado, sala, tem não sei o quê. E que é cercado de pessoas que têm essa mentalidade de que, puta, o cara é um... passa aí, deputado. O cara... eu aprendi... Quando eu ganhei a eleição... Eu não conseguia mais abrir uma porta. Sério? Eu não É conseguia mais nesse abrir uma nível lá? Eu não conseguia mais abrir uma porta. O cara, não, por favor. Não, mas, Cara, gostei disso, cara. Caralho, velho. Aqui eu tenho que lavar os copos, tenho que encher a exatamente. garrafa. O Ale não faz nada aqui tipo, pra mim. eu vou, tipo... Você tem que abrir a porta pra mim, velho. Olha só, Tô abrindo teve um todas dia... as portas. Teve- Da sua mente. Teve um dia que eu tava tomando um café lá com outro deputado e aí eu queria pegar mais café, aí eu falei, e assim, a máquina de café tava do meu lado, assim, eu precisava fazer isso. Aí eu falei, não, vou pegar mais aqui então, né? Aí ele, não, pelo amor de Deus. Ô, Neide! Tirou uma mulher do outro lado da sala, a mulher veio pra vir aqui, pra pegar, levantar e eu falei, caralho, velho, tava do meu lado. Que pensamento mais escroto, tipo, né? E por isso que eu tô falando assim, é gente como a gente e gente como a gente também é escrota, porque tem gente que não tem poder e que é escrota e quando chega no poder continua escrota, ué, é a mesma Só coisa. potencializa, né? Exatamente, o cara só ficou mais... Dá poder pra esse pessoal. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? Porque tem gente que... Tem muita gente que me fala, gente que gosta de mim, que fala, pô, vai lá e não se corrompe, cara. Cara, não tem essa do cara se corromper. Claro que tem. Não, lógico que não. Não tem essa. O poder, ele só revela quem o cara é. Ah, tá. Ele não muda o cara. Mas é um cara que Ele só revela quem o você cara tá é. O que você tá querendo dizer é que ele já era corrompido em outras pequenas coisas. É lógico, Ah, o cara já... Não existe, você acha, a desvio- história... O desvio de caráter você não aprende com tendo mais dinheiro ou tendo mais poder. O desvio de caráter é Qual que é a diferença entre o cara que pega uma arma pra assaltar um celular na rua e um político em Brasília que desvia dinheiro? Um é um ladrão rico, o outro é um ladrão pobre. é de chinelo. Mas o desvio de caráter é o mesmo. Mas você não acredita que existe pessoas boas que chegam na política e Não existe, desencaminham? cara, que chega lá e rouba. É, não existe. é mesmo? Não existe. O cara, se ele chegou lá e roubou, e Meio tropa de elite, sabe? O negócio de... Ou você entra no o sistema... te engole. É. Não tem nada que sistema te engole, Mesmo? meu irmão. Não tem Cara, nada isso é uma disso. informação nova pra mim. Não tem nada disso, cara. Se você quer estar lá e você não quer roubar e você não quer fazer nada de errado, você não faz. Não tem essa de... se eu não fizesse, não Você é ameaçado. ia estar fora, morrer, iam ameaçar minha família. Imagina, porra, eu subo na tribuna, chamo o presidente da república de vagabundo, corrupto e quadrilheiro e Mas chegou com 3 seguranças aqui. o caralho. Foi segurança do condomínio trazendo ele, né? Então, é tipo... Caralho, isso é uma informação nova. Eu achei Não que, é, que, o- poder, que tinha esse lance do sistema mesmo, entendeu? Tem um O negócio... sistema é foda. O sistema é só uma maneira de você jogar a culpa da sua própria canalice em uma Terceirizar. coisa, em um ente etéreo. É você, porra. Não tem nada de culpa do sistema. Porra, bom isso daí. É bom você falar isso mesmo pro Mas é povo, lógico cara. que não tem culpa de sistema nenhum. É a mesma coisa que falar que o cara que te assalta na rua, você acha que é uma vítima do sistema? Que é um cara que foi forçado 1%, aquilo? vai. E não é nem o cara que rouba celular, é o cara que entra no lugar pra pegar comida. Exatamente. É uma coisa muito específica, Exatamente, né? é um furto porque o cara tá passando fome. Agora, Não é um cara que entra com uma escopeta na casa de alguém. Exceção. Porra, você vai na favela, o que o cara mais odeia é o filho da puta que põe a arma na sua cabeça pra tirar o celular que você passou 12 meses trabalhando pra pegar no ponto de ônibus roubando o Exatamente. celular. A diarista daqui também, roubaram o celular dela, cara. Porra,
Não roubou de um cara rico, cara. Exatamente. Você acha que ela gosta de bandido? Não odeia, cara. É porque também tem esse lado, né? Da mesma maneira que tem gente que acredita que é um sistema que forma o bandido lá em Brasília, tem gente também que acredita que aqui, né, a sociedade que forma o ladrão, né? Então, não, ele só é ladrão porque ele é pobre. Peraí. Aí você tá cara. ofendendo o pobre, caralho. Exatamente. Tá É uma falando visão- porque o cara é pobre que a conta bancária aumenta, desce, e de repente o cara... Ih, caralho, tô negativado. Que vontade de bater numa velha. Tipo, não, o cara não vai virar um canalha porque ficou mais pobre, ficou mais rico. O caráter é o caráter, pô. Tanto que político É o que não você- precisa roubar e rouba. Tem gente muito rica. Exatamente. Se fosse questão de riqueza ou de pobreza, só tinha santo em Brasília.